Boa tarde, caros alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, que é a nossa terceira aula. Lembrar que cada aula corresponde a uma semana de aulas. Então, nós vamos ter 4 aulas. Vamos enviar-vos 4 vídeos, vídeo-áudio, em que cada uma delas vai corresponder a uma semana, cada aula. Nesse contexto, os 4 vídeos ou as 4 aulas vão corresponder a um mês, 4 semanas. Ora, para a aula de hoje, nós vamos falar da estrutura interna da Terra. Bem, a estrutura interna da Terra diz respeito à composição, ou seja, está relacionado com a composição estratificada do planeta em suas várias áreas interiores, essas classificadas didaticamente conforme a sua posição físico-química. E é de realçar que os elementos que lhes são predominantes coadunam com isso. Significa dizer que conhecer a estrutura interna da Terra é conhecer uma série de processos que condicionam as formas do planeta e também influenciam a sua dinâmica de transformação. Logo, nesse sentido, queridos alunos, a estrutura interna do nosso planeta é classificada a partir de 3 principais camadas terrestres, que são aquelas que nós já nos referimos anteriormente: o núcleo, o manto e a crosta terrestre, no caso. Repito, a estrutura interna do nosso planeta é classificada a partir de 3 principais camadas da Terra, que são o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Elas se separam entre si por aquilo que chamamos de descontinuidades. E vocês conhecem as descontinuidades, 2 fundamentais, que são a descontinuidade de Morovitch e a de Gutenberg. Então, estas são as descontinuidades que separam estas camadas, que separam o núcleo do manto e da crosta terrestre. Ora, a estrutura interna da Terra, para estudarmos o interior da Terra, é preciso nós recorrermos a alguns métodos, porque na parte superficial da Terra, que tem a ver com a estrutura externa, nós temos outros métodos, que são chamados de métodos mais simples, não é? Agora, para sabermos o interior da crosta terrestre, assim como num ser humano, para sabermos o interior do ser humano, é necessário estudos aprofundados, aplicar-se vários métodos, diferentes daqueles que são aplicados quando está-se a fazer o estudo superficial, da parte superficial do corpo humano. Então, na Terra não foge a regra, é a mesma coisa. Nós temos que aplicar alguns métodos para estudarmos o interior da crosta terrestre. Então, o conhecimento do interior da crosta terrestre não se pode efetuar na sua totalidade apenas com observações ou análises diretas do seu interior. Se tivermos que fazer uma análise, efetuar uma análise com estudo da parte superficial, facilmente nós conseguimos, com observações ou análise direta, analisar a parte superficial. Já na estrutura interna, na parte superficial, ou melhor, na parte interna da crosta terrestre ou da Terra, apenas observações ou análise direta não vai nos dar grandes resultados. Então, o conhecimento da estrutura e composição do interior da Terra tem de ser obtido através da utilização de métodos diretos e de métodos indiretos. E é só nós olharmos aqui nesta figura. Temos aqui a figura. Este é um esquema. Esse esquema é sobre os métodos de estudo do interior da Terra, conforme vocês podem verificar aqui. Os métodos para o estudo do interior da Terra. Então, esses métodos podem ser métodos diretos ou métodos indiretos. Os métodos diretos, o que é que fazem? Elas
permitem a observação de dados através da utilização direta da Terra, como é o caso da observação direta da superfície terrestre, da utilização de carotes de sondagem e da observação da atividade vulcânica. E como vocês aprenderam, sondagem não é mais senão uma perfuração de poucos metros em engenharia civil e de vários quilômetros em prospecção petrolífera, com o intuito de nós analisarmos vários níveis rochosos da crosta terrestre. Então, para os métodos diretos, nós podemos utilizar carotes de sondagem e também a partir da observação da atividade vulcânica. Agora, esses métodos diretos podem ser observação e estudo direto da superfície visível. Também pode ser por meio da exploração de jazigos minerais em minas e escavações, e também podem ser a partir do magma e xenólitos. A partir disto. Então temos aqui esses três métodos, tudo dentro, ou seja, dentro do método direto. Podemos fazê-lo com observações e estudo direto da superfície visível, exploração de jazigos minerais em minas e escavações, por meio de magmas e xenólitos, e também por meio de sondagens. Sondagem, que é a perfuração que se faz em explorações ou em prospecções, em prospecção petrolífera ou em prospecções petrolíferas. Essa escavação é de vários quilômetros, de modo a analisar os diferentes níveis rochosos da crosta terrestre. Agora, na engenharia civil, é detectado a parte disso, é a perfuração que se faz em poucos metros. Agora, para além de métodos diretos, temos os métodos conhecidos como indiretos. Esses métodos permitem-nos a obtenção de dados sobre a estrutura interna da Terra, através da interpretação de dados obtidos indiretamente pela análise de dados geofísicos, paleontológicos e astrogeológicos. Significa dizer que os métodos indiretos permitem-nos obter dados sobre a estrutura interna da Terra, mas isso através da interpretação dos dados que nós vamos obter indiretamente, utilizando a geofísica, a paleontologia e também a astrologia ou astronomia. Então, são aspectos que nós podemos utilizar. São métodos conhecidos como métodos indiretos, fazendo análise dos dados através da geofísica, paleontologia e também através da astrogeologia. Sei que está correto. Ora, vamos nos basear em quê para fazer esse estudo dos métodos indiretos? Bem, temos o método geofísico. O método geofísico, ela vai utilizar a gravimetria, vai utilizar a densidade, vai utilizar o geotermismo, a sismologia e o geomagnetismo. Vai utilizar esses métodos. Agora, a astrogeologia, ela vai utilizar meteoros, corpos do sistema solar. Vai utilizar esses elementos. E, naturalmente, temos o terceiro, que está relacionado com a planetologia. Planetologia vai utilizar satélites, sondas e vai-vens espaciais. Aqui de realçar este método, não é? Que utiliza. Planetologia vem de planetas e não paleontologia. Planetologia vem de planetas. Então, temos aqui esses métodos que são bem utilizados e vimos um pouco na aula, antes de as aulas estarem suspensas, vimos aqui, falamos um pouco da geologia relacionada com as suas ciências auxiliares e também ramos, entre os quais alguns desses elementos constavam ou constam. Então, é fundamental
nós termos estes dados, sabermos os métodos de estudo do interior da Terra, para que possamos obter dados confiáveis, dados credíveis. E dizer que os métodos geofísicos, eles fazem parte de um conjunto de ferramentas indispensáveis à prospecção de petróleo e gás. Agora, este conjunto de ferramentas é designado por geofísica de petróleo, ao passo que os métodos gravimétricos que estão relacionados com a gravimetria, magnéticos com magnetismo, elétricos tem a ver com a eletricidade, de imagem de ressonância, sônicos e sismos, têm fornecido respostas qualitativas cada vez mais importantes relacionadas com a redução de riscos e incertezas na perfuração de poços. Então, entre esses métodos, aquele que revela maior crescimento quantitativo é o método sísmico, está relacionado com a sismologia. É este que vocês podem verificar aqui. Este elemento. Então, é fundamental, porque os estudos sísmicos, eles baseiam-se em quê? Baseiam-se na medição dos tempos que as ondas sísmicas levam a atravessar as camadas sedimentares. Quer dizer que quando estamos a fazer os estudos sísmicos, nós vamos ver a medida dos tempos que essas ondas sísmicas levam a atravessar as camadas sedimentares da crosta terrestre. Então, esses estudos envolvem a geração de ondas de som artificial que se propagam ao longo das rochas e dos reservatórios, sendo depois refletidos para receptores que registram a informação recebida a partir do interior. Então, este é um método muito utilizado, principalmente na indústria petrolífera também. Então, conseguimos ver aqui os métodos para o estudo do interior da Terra. Recapitulando, temos os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos pode ser feito por observação e estudo direto da superfície visível, da exploração de jazigos minerais em minas e escavações, através de magmas e xenólitos e também sondagens, ao passo que os métodos indiretos estão baseados em métodos geofísicos, métodos planetológicos ou planetologia e método astrogeológicos ou astrogeologia. No método geofísico, utiliza que métodos, que bases? Utiliza a gravimetria, utiliza a densidade, utiliza o geotermismo, utiliza a sismologia e também o geomagnetismo. Lembrar que magnetismo, geo tem a ver com terra. Todos esses prefixos geo tem a ver com terra, porque geo significa terra. Aqui termismo está relacionado com a temperatura, com calor, tá? Com calor no interior. Agora, geomagnetismo tem a ver com a atração, ou seja, magmatismo é a propriedade que certos corpos têm de atrair-se uns aos outros. Então, está relacionado com isso. Densidade, como já sabemos, tem a ver com a densidade. A densidade está diretamente relacionada com a massa e o volume. Depois, a gravidade relacionada com a gravimetria, através desses estudos. Portanto, na planetologia, ela utiliza satélites, sondas e também vai-vens espaciais. Ao passo que a astrogeologia tem a ver com astros, temos os meteoros, meteoritos relacionados e os corpos do sistema solar, que como vimos na primeira e segunda aula, vocês sabem a que nos referimos. Ora, assim sendo, podemos dar sequência à nossa aula, falando então propriamente da sismologia, tudo relacionado. Dizer que vamos desenvolver mais este tema, porque ela faz parte do conteúdo do livro de Geologia da 11ª classe. Aquilo que está no plano curricular
nós temos que implementar, falar um pouco mais da sismologia. Ora, na verdade, o que é isso, sismologia? Bem, dizer que a sismologia, ela vem do termo grego seismos, vem do termo grego seismos, vem do termo grego seismos. Deixa só apagar aqui um instante. Vem do termo grego seismos. Essa palavra seismos quer dizer abalo, e relaciona-se ou adiciona-se o logos, quer dizer, logos, que é tratado. Então, significa dizer que sismologia é o estudo dos sismos ou terremotos, ou então terremotos, e genericamente dos diversos movimentos que ocorrem na superfície do globo terrestre. Isso é que é sismologia, é o estudo dos sismos ou dos terremotos e dos diversos movimentos que vão ocorrendo na superfície do globo terrestre. Bem, esta ciência busca conhecer e determinar em que circunstâncias ocorrem os sismos naturais, assim como suas causas e distribuição sobre o globo terrestre. Qual é o objetivo? O objetivo é de prevê-los em tempo e espaço. Só que ainda não é possível prever em tempo e espaço, por isso é que faz-se uma análise fria, análise simples da previsão, mas a previsão não é exata. Então, é necessário mais estudos para se fazer uma previsão correta, exata, da ocorrência de um sismo. Ok, continuando. Como derivação do estudo da distribuição e causa dos sismos, a sismologia normalmente usa métodos sismológicos para realizar estudos da estrutura da Terra, desde a superfície até o seu núcleo. São aquelas partes que constituem a Terra, as camadas que nós vimos. Então, a sismologia é um dos únicos métodos geofísicos utilizado para estudar as camadas mais profundas da Terra e para compreender os mecanismos envolvidos na tectônica global do nosso planeta. Significa dizer que, na maior parte dos casos, os sismos são devidos a movimentos ao longo das falhas geológicas existentes entre as diferentes placas tectônicas que constituem a região superficial da crosta terrestre, as quais elas se movimentam entre si. Então, o que resulta? O sismo é resultado de quê? Ou é resultado de quê? É resultado dos movimentos que ocorrem ao longo das falhas geológicas existentes entre as diferentes placas tectônicas que constituem a região superficial da crosta terrestre. E essas placas, devido ao movimento que elas efetuam, vão provocando uma falha. Logo, esse movimento delas ao longo das falhas vai causar então aquilo que nós chamamos de sismo. Ora, o comportamento das ondas sísmicas permite que sejam retiradas várias conclusões. Essas conclusões estão relacionadas com a estrutura e a composição da Terra, uma vez que elas atravessam
a totalidade do planeta e o seu comportamento revela que tipo de materiais atravessa. As ondas propagam-se, normalmente, as ondas sísmicas. Elas vão propagando-se. Okay. E é importante realçar como nota que o fato de que quando as ondas sísmicas, ao atravessarem o planeta, elas causam modificações no comportamento da Terra e mostram que a Terra não é um planeta homogêneo, mas sim heterogêneo. Ora, tendo isso, recapitular aquilo que nós falamos hoje. Hoje, nesta aula, nós falamos sobre a estrutura interna da Terra. Dissemos que a estrutura interna da Terra ela está relacionada com a composição estratigráfica do planeta em suas áreas interiores. E essas estão classificadas didaticamente conforme a sua composição físico-química e os elementos que lhes são predominantes. Vimos também que é importante, nós sabemos que a estrutura interna do planeta, no caso a Terra, nosso planeta, ela é classificada a partir de 3 principais camadas, que são o núcleo, o manto e a crosta terrestre. E elas estão separadas entre si por descontinuidades que nós conhecemos como a descontinuidade de Morovitch e a descontinuidade de Gutenberg. Ora, depois falamos então, dando sequência, dos métodos para o estudo do interior da crosta terrestre. Vimos que esses métodos são métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos diretos conseguimos verificar que elas permitem a obtenção de dados através da utilização direta da Terra. E ali nós estamos relacionados com observações, como por exemplo observação e estudo direto da superfície visível, exploração de jazigos minerais em minas e escavações, magmas e xenólitos, sondagens também. E vimos também os métodos indiretos, que elas permitem a obtenção de dados sobre a estrutura interna da Terra, mas através da interpretação dos dados obtidos indiretamente pela análise de dados geofísicos, planetológicos e astrogeológicos. Cada um deles está relacionados com o método geofísico, que vai utilizar estes métodos que nós mencionamos aqui, com o principal realce a sismologia. Depois, temos a planetologia, que utiliza também estes 3 métodos, satélites, sondagens, vai-e-vens espaciais, utiliza estes elementos, e a astrogeologia, que utiliza estes 2 elementos, meteoros, corpos do sistema solar. E, por fim, falamos um pouco sobre a sismologia. Vimos que a sismologia não é mais senão o estudo dos sísmicos ou dos movimentos, diversos movimentos que ocorrem na superfície do globo terrestre. E, em síntese, quanto à sismologia, vimos que a sismologia é um dos únicos métodos geofísicos utilizados para estudar as camadas mais profundas da Terra e para compreender os mecanismos envolvidos na tectônica global do nosso planeta. Também vimos que a maior parte dos casos são devido a movimentos ao longo de falhas geológicas. E essas falhas existem entre as diferentes placas tectônicas que constituem a região superficial da Terra ou da crosta terrestre, nos quais elas se movimentam entre si. E também conseguimos ver que o fato de que quando as ondas sísmicas ao atravessarem o planeta causam modificações no comportamento da Terra, isso mostra que a Terra não é homogênea, mas sim heterogênea. Ok? Não tem uma única forma, são várias. Ora, na próxima aula vamos falar então sobre as ondas sísmicas. O que são ondas sísmicas e vamos também falar dos tipos de ondas sísmicas. Então até lá, bom descanso, bom apetite, revisem e lembrem-se,
Evitem coisas frescas. Goodbye.